Muito bem, bonitões. O Ronaldo já chegou, então a gente pode recomeçar. Sem o Ronaldo, a gente não tem a liberdade para dar exemplo com ninguém, né? Chegou o Luca também. Seja bem-vindo, Luca. Bora lá? Vou fazer, tá? Vou fazer o compartilhamento aqui. Bom, qual que é o plano dessa aula agora, então? É a gente falar das normas gerais sobre prescrição, tá bom? Então, eu vou te colocar as normas gerais, a gente vai fazer aí pelo código, as normas gerais da prescrição, e depois a gente faz a diferença científica dela para decadência e fala das normas com relação à decadência, tá? Normalmente eu gosto de fazer um estudo comparativo já entre prescrição e decadência. Mas nessas aulas online eu estou com um pouco de medo da complexidade, então eu vou deixar a prescrição e decadência, a comparação entre elas depois. E a gente está com tempo esse ano também. Então, não tem necessidade da gente fazer o comparativo, porque quando a gente estudar decadência, a gente pode voltar em prescrição e fazer as comparações necessárias, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Só as normas gerais acerca da prescrição. Lembrando do que a gente falou na aula passada, simplesmente o seguinte, tá? A prescrição é um instituto jurídico que toma em conta, tá, a passagem do tempo com a inércia do titular de uma pretensão, ou seja, são duas coisas, né? O tempo passando e o titular de uma pretensão não fazendo nada, como pressuposto da perda dessa pretensão. Né? Perda da pretensão e não do direito. Isso é muito importante. Né? Na prescrição, o titular do direito, que teve o seu direito violado, nasce para ele a pretensão. E, portanto, é a pretensão que ele perde, a possibilidade de exigir o cumprimento coercitivo de seu direito. O próprio direito fica intacto. Tá beleza? Então, eu emprestei um dinheiro para o Ronaldo e o Ronaldo não me pagou. Eu tenho prazo para cobrar do Ronaldo. Mas mesmo depois desse prazo, se o Ronaldo me paga, tá tudo certo. Ele nem tem direito à repetição do indébito, nem nada, porque ele pagou o que era devido, posto que o meu direito continua existindo. Tá beleza? O que eu perdi foi só a pretensão. O direito subjetivo de defender o direito e não o próprio direito subjetivo comum da existência, para falar nos termos que a gente estudou lá no início do ano. Certo? Então, eu vou fazer aqui o compartilhamento e a gente passa ao estudo dessas normas gerais sobre prescrição. Bora lá. Vejam, senhores. Voltando, né? Voltando aos artigos 189 seguintes, cá estamos, pá. Cá estamos, né? Não é à toa que a prescrição vem depois do ato ilícito. A prescrição supõe o ato ilícito da violação de um direito. Né? Se não há ato ilícito, não há violação de um direito, não há prescrição. Né? Porque o que prescreve é a pretensão. A pretensão só surge pela violação do direito. Então, desde já, percebe o seguinte: para que exista prescrição, tem que haver um direito subjetivo, tem que haver a violação desse direito subjetivo, e essa violação faz nascer para o titular a pretensão. E daí, a pretensão não exercida por um determinado tempo é que é tomada como hipótese, né? Como fato gerador, fato impulsionador da prescrição. É isso, né? Para que haja prescrição, é preciso que haja direito subjetivo, alguma coisa do mundo qualquer, é preciso que haja o ato ilícito da violação do direito subjetivo e que haja a pretensão. A pretensão é que prescreve, tá bom? Agora, vejam só que interessante, né? Continuando aí nas normas gerais sobre prescrição. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Muito bem. Você não deve ter entendido nada dessa frase, né? E se você entendeu, já pode passar para o quinto ano.
A exceção prescreve no mesmo prazo que a pretensão significa o seguinte: todos os meus direitos podem ser exercitáveis também como matéria de defesa, tá bom? Acabei de dizer, né? O Ronaldo me deve, porque eu prestei um serviço a ele, eu dei um dinheiro emprestado a ele. Muito bem, o Ronaldo me deve. É isso. Beleza. Eu posso cobrar o Ronaldo? Posso, claro. Tá? Então, eu posso obrigar o Ronaldo a me pagar. Mas admita que eu devo para o Ronaldo, que eu vou lá e bato no carro do Ronaldo. E aí o Ronaldo vem me cobrar o mal que eu fiz, o estrago que eu fiz para o carro dele. Eu posso dizer, não, é verdade, eu bati no carro dele e tal, mas o Ronaldo já me devia esse aqui. Entendeu? Então, esse meu direito que eu alego como minha defesa é a chamada exceção. Tá beleza? Exceção é a alegação de um direito como sua matéria de defesa. E aí o nosso legislador nos diz de maneira muito rápida, né? Muito inteligente, pelas razões que vou te explicar depois, que a exceção prescreve no mesmo prazo em que prescreve a pretensão. Então, veja só, né? Não vou abrir lá o, o artigo 205, 206 de novo. Olha só, o artigo 206. Para a gente pegar dois prazos aqui, tá? Em primeiro lugar, em 3 anos, olha só, a pretensão de reparação civil. Se eu bati no carro do Ronaldo, ele tem 3 anos para me pedir o dinheiro de volta, tá? Para se reparar do dano. E em 5 anos, olha só que interessante, a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado do prazo de conclusão do serviço, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. Então, o advogado, por exemplo, tem 5 anos para cobrar os seus honorários. Tá beleza? Muito bem. Então, eu sou advogado do Ronaldo, ganhei uma causa para ele, cumpri o contrato de honorários, terminou o processo e o Ronaldo ficou me devendo aí, sei lá. Esse é o resultado principal. E o Ronaldo ficou me devendo aí, sei lá, 50 mil reais de honorários. Muito bem. Maravilhoso, né? Aí eu, um belo dia, preciso ir para São Paulo, tal, falou, Ronaldo, você me empresta a sua BMW, coisa e tal? Eu falei, empresto, Lucas. Muito bem. Pego a BMW emprestada, só que você fica responsável por tudo que acontecer com ela. Falou, não, tudo bem, pego a BMW emprestada do Ronaldo, né? E estou indo para São Paulo, bato a BMW, tal, causo lá um prejuízo para o Ronaldo de uns 70 mil reais. Muito bem. O que acontece aqui? O Ronaldo me deve dinheiro, vem me cobrar dinheiro, eu vou alegar como matéria de minha defesa que eu, né, tenho um dinheiro para receber com ele, que eu não devo, portanto, 70, que eu só devo 20, 50, 20, né, porque posto que 50 são compensáveis. É o que a gente chama de compensação no direito civil, tá beleza? Muito bem, então eu estou alegando a minha pretensão como exceção, tá? Muito bem. Só que o Ronaldo tem 3 anos para me cobrar e eu tenho 5 anos para cobrar o Ronaldo. Então, o que eu faço? Eu faço de conta que eu não vou cobrar o Ronaldo. Falo, e aí, Ronaldo, beleza, tal? Pô, não, que legal, cara. Pô, desculpa, né? Bati o seu carro, mas também eu te devia aquela, tal. Aí o Ronaldo não me cobra os honorários, porque ele fica chateado, não me cobra o conserto do carro, porque ele fica chateado. Aí passam os 3 anos, né, da pretensão do Ronaldo. Eu bati o carro dele hoje, dia 23 de outubro de 2020, a gente aprendeu a contar o prazo, então, em 23 de outubro de 2023, acaba o prazo que o Ronaldo tem para me cobrar, né? Dia 24, acaba o prazo que o Ronaldo tem para... Dia 23, acaba o prazo que o Ronaldo tem para me cobrar. E aí, eu, em seguida, entro com a ação de cobrança dos honorários em cima do Ronaldo. Olha só que interessante. Uma parte da doutrina dizia, pô, isso é uma imoralidade, né? Você, às vezes, se aproveita. E, portanto, uma parte da doutrina queria se posicionar no sentido de que a exceção não prescreveria, entendeu? Só prescreveria a pretensão.
e que, em qualquer momento que cobrado, o Ronaldo poderia exercer esse seu direito contra mim em matéria de defesa, e nunca me cobrando. Né? A prescritível é a pretensão e não a exceção. Para evitar essa situação que é realmente moralmente discutível, né, de que existam dois créditos com diferentes prazos prescricionais e que eu deixe extinguir o crédito do meu credor para depois exercitar o meu, você entendeu? É essa malandragem que estava por trás da coisa aí. Agora, esse negócio é tumultuado e criava um grande tumulto porque eu tinha que ficar discutindo a moralidade desse negócio. Você entendeu? E aí, discutir a moralidade é sempre muito complicado, né? Sempre muito complicado. Ficar essa discussão do que é moral, do que é imoral e coisa e tal. Para resolver isso, para acabar com isso, o nosso legislador tomou essa posição e clarificou a matéria e colocou a matéria sobre acima de discussão, né? Para dizer o seguinte: quem não cobrou, quem não exercitou a sua pretensão, assumiu um risco, né? Porque quis voluntariamente deixou prescrever a sua pretensão. E eu não estou aqui para ficar julgando a conduta moral ou imoral das pessoas. E para pacificar a matéria, você tem que a exceção prescreve no mesmo prazo que a pretensão e acabou-se. Ou seja, passaram-se os 3 anos, eu vou cobrar os meus honorários e o Ronaldo não poderá fazer a alegação de que eu devo 70 para ele. É isso. Tá? Porque ele deixou voluntariamente prescrever um direito patrimonial disponível dele. Paciência. E se ele deixou voluntariamente prescrever um direito patrimonial disponível dele, ele que não vem agora, né, querer alegar esse seu direito patrimonial disponível, essa sua pretensão acerca de direito patrimonial disponível, como matéria de defesa. É isso, tá bom? Exceção é a pretensão alegada como defesa e a exceção prescreve no mesmo prazo que a pretensão. Essa foi a posição vencedora em nosso direito e é vencedora no direito ocidental em geral, né? Porque senão tornaria, na verdade, as pretensões imprescritíveis por via oblíqua, né? Eu digo, não, a pretensão prescreve, mas para alegar como matéria de defesa ela não prescreve, é uma situação muito delicada do ponto de vista jurídico teórico e prático também, né? Porque em cada situação você discutir a moralidade é complicado. Então eu teria que ter uma regra. E aí a regra que prevaleceu foi essa. Exceção é só pretensão, alegada como defesa. Se a pretensão está prescrita, a exceção também está prescrita e acabou-se. Tá beleza? Muito bem. E agora, voltando lá nas normas gerais, artigo 191, nas normas gerais sobre prescrição. Está aqui, ó. Olha só. Esses artigos vocês só vão entender mediante uma explicação teórica também muito importante. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Então, vamos simplesmente fazer essa primeira parte do artigo em primeiro lugar, tá? A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita. Pronto. Primeiro aqui. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita. A prescrição é renunciável ou irrenunciável? Quem lê isso aqui, renúncia da prescrição, vai dizer, é renunciável a prescrição, professor. E direitos renunciáveis são direitos disponíveis ao indivíduo. Quer dizer, não são direitos de ordem pública. Você entendeu? Não envolve o interesse social.
E aí eu vou te dizer o seguinte, na verdade, a prescrição é irrenunciável, na sua lógica. Não é? Vamos entender a acochambração que o legislador fez aqui para nós. Olha só. Para que existe a prescrição e para que existe a decadência? Os dois institutos. Eles existem para proteger a pessoa que não paga. É para isso que eles existem? Note que a prescrição existe até no direito penal, né? Me parece que depois que eu me formei, criaram aí algumas imprescritibilidades no direito penal. Então, existem crimes, né? Me parece, né? que são imprescritíveis. Ah, não pode prescrever quando é crime hediondo, tal. Não sei se prevaleceu essa posição, que é uma posição absurda, na verdade. Depois vocês vão ter ocasião de discutir aí no direito penal. Mas veja só, até no direito penal prescreve a pretensão punitiva do Estado. Tá? O indivíduo comete um crime, o Estado tem a possibilidade de punir esse indivíduo, né? Tem a pretensão punitiva. Se o Estado não exerce essa pretensão punitiva, ela prescreve. Ah, professor, é para proteger o criminoso que ela prescreve? Não, velho. Não é nem para proteger o criminoso, nem para proteger o mal pagador, naturalmente. É para proteger a segurança jurídica. Essa é a realidade. A prescrição e a decadência são institutos de ordem pública, porque ninguém quer uma sociedade onde ninguém sabe o que vai acontecer. Tá? Uma das coisas mais importantes, mais caras para o direito é a segurança jurídica. Tá? Por isso que esses caras que estão lá no tribunal, né, mais alto do nosso país estão vacilando demais, porque eles estão indo em vários aspectos contra a segurança jurídica, em meu ponto de vista teórico, claro. Mas veja só, se a gente não tivesse segurança de que a coisa é como é, o negócio estava apertadíssimo. Né? Então, eu tenho hoje quase 48 anos de idade. É a idade para acabar, né, velho? E eu fiz a minha primeira declaração de imposto de renda, se não me engano, aos 22 ou 23 anos, não tenho certeza. Se foi aos 22 ou aos 23 anos. Então, são aí 35 anos, né? Da minha primeira declaração de imposto de renda. Olha só que barbaridade. Né? Imagine se a Receita Federal pudesse hoje me cobrar por aquele crédito lá de 1999, cara, 1996, 97, sei lá, 95. Né? Cadê os recibos? Cadê isso? Cadê aquilo? Porra, velho, é um inferno, não tem jeito. Imagine uma universidade como a Santa Cecília, que uma instituição como a Santa Cecília, que tem, sei lá, 50 anos, mais de 50 anos, né? Ter que apresentar os documentos que comprovam o pagamento de seu primeiro empregado. Você teria, e os pagamentos eram em papel, os comprovantes eram em papel, não se esqueçam, quer dizer, teria que ter um prédio do tamanho lá do Bloco M, que a gente estuda, só para guardar papel, velho. Né? Então, e por outro lado, tem que, né, saber que aquilo já foi. Então, passou 5 anos, eu pego, jogo a minha documentação de imposto de renda e acabou. Né? E a mesma coisa a Santa Cecília faz com o documento dos empregados. Tem 2 anos que o cara está afastado, não se livra da documentação dele. Os documentos do Lucas, que está 20 anos trabalhando lá, guarda dos últimos 5 anos, não precisa guardar o restante. Você entendeu? É disso que a gente está falando. Então, segurança jurídica. Se é segurança jurídica, é ordem pública, não é uma questão de interesse pessoal. Esse é o ponto. Não é para proteger o devedor que eu digo que o credor tem um prazo para pagar, é para que toda a sociedade saiba que os direitos precisam ser exercitados, né, em tempo, e não para chantagear os seus devedores. É por isso que prescrição e decadência são institutos de ordem pública, para garantia da sociedade, não para garantia dos criminosos, dos devedores. É claro que eles são distorcidos frequentemente, mas é para garantia social. E aí a gente vai dizer assim, se é de ordem pública, na verdade eu não posso renunciar. Essa é a real. Né? Essa é a real.
Eu não posso renunciar do prazo prescricional no sentido seguinte: o Ronaldo vai me pegar dinheiro emprestado, né? Eu vou pegar dinheiro emprestado com o Ronaldo. Aí o Ronaldo diz assim para mim: tudo bem, Lucas. Só que se você não me pagasse esse empréstimo, eu teria 5 anos para te cobrar. E aí 5 anos é complicado para mim, porque não dá, né? Você sabe, né? Pode ser que eu precise de mais tempo e tal. Então, para eu te dar o dinheiro emprestado, você tem que renunciar do prazo prescricional. Caso você não me pague, eu poderei te processar quando eu quiser. Não, não pode ser assim. Tá? Eu posso assinar o documento e essa assinatura não valerá. Não valerá por quê? Porque prescrição não é um direito disponível meu. Prescrição é um instituto de ordem pública. Ah, professor, então por que aqui fala que a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita? Ela está admitindo a renúncia e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro depois que a prescrição se consumar. Aqui, ó, depois que a prescrição se consumar. Então, veja só. Eu pagar o Ronaldo, esse é um direito patrimonial disponível meu. Tá? Eu tenho R$ 1 milhão para dar para o Ronaldo. Eu poderia doar para ele. Então, portanto, eu posso também pagar uma dívida prescrita. Eu é que sei, velho. Ninguém tem nada com isso. Você entendeu? O meu direito de pagar a dívida é meu. Tá? Mas eu só posso renunciar do prazo prescricional, só vale a minha renúncia depois de consumada a prescrição. Depois que todo o prazo prescricional se esgotar. Então, na realidade, o que o legislador está dizendo aqui é que você não está renunciando da prescrição, em verdade, você está abrindo mão do seu direito patrimonial disponível, este sim disponível, que é a verba envolvida na dívida que você está pagando. É isso. Tá? Tanto que a prescrição só pode ser feita sem prejuízo de terceiro. Então, eu só posso pagar a dívida prescrita para o Ronaldo se eu vou ter dinheiro para pagar os meus outros credores. Você entendeu? É isso. Tá? É, na realidade, eu não estou tornando a prescrição renunciável. Eu estou dizendo assim, meu amigo, se você quiser pagar a dívida que prescreveu, você paga, porque o seu patrimônio é disponível para você. Mas a prescrição, como instituto de ordem pública, essa tem que ser preservada. É só que como é que o legislador ia expressar isso? Dizer assim, embora irrenunciável, o devedor pode quitar a dívida já prescrita quando quiser, ou pode contratar nova dívida, se quiser. Isso ele não precisava dizer, na verdade. Não é? Então, ele diz assim, a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sem prejuízo de terceiro, depois que o prazo se consumar, para dizer assim, olha, terminou, eu estou agora pagando, eu estou agora aceitando que eu devo, é basicamente isso. Mas porque eu estou tratando de interesses patrimoniais disponíveis meus, é isso. Né? Do próprio Instituto da Prescrição como norma de ordem pública, como Instituto de Ordem Pública, de proteção social, esse eu não posso dispor. Por isso é que eu não posso contratar e dispensar prazo prescricional. Por isso que eu não posso, enquanto não vencida a dívida, dispor sobre a prescrição e aceitar uma prescrição mais longa. Nada disso vale. Tá bom? Então, é uma questão só de expressão, na realidade. Mas explica por que quando está para prescrever uma dívida, pode ver, você está devendo há 5 anos, os caras começam a te ligar. Quer fazer acordo, paga uma parte, né? Para ter um jeito de alongar essa dívida aí. Você entendeu? Agora, veja só. Tácita é a renúncia quando se presume de fato do interessado, do devedor, incompatíveis com a prescrição. Então, o devedor vai lá, escreve uma carta dizendo que fará o pagamento em tantas parcelas a partir de tal data, você entendeu? Então, aí, se ele está se comprometendo ao pagamento, eu estou renunciando à prescrição que já aconteceu. É isso. Tá beleza? Muito bem. Mas isso é muito importante. Você precisa se conscientizar disso, e se você não tiver certeza disso, você precisa me perguntar.
prescrição é instituto de ordem pública para a proteção da sociedade em nome da segurança jurídica, tanto prescrição quanto decadência. Portanto, não é da prescrição verdadeiramente que o indivíduo está renunciando, porque o que é de interesse social é indisponível para o indivíduo. O que ele está renunciando é de seu direito patrimonial disponível, do direito ao seu patrimônio, que ele dispõe, aceitando, por exemplo, pagar dívida prescrita ou aceitando, por exemplo, renovar dívida que já estava prescrita. É isso. Tá bom? Muito bem. E, claro, se a prescrição é de ordem pública, então os prazos prescricionais não podem ser alterados por acordo das partes. É mais uma prova de que a prescrição é de ordem pública. Né? Não podem as partes falar assim, não, prescrevi em 5, agora vai prescrever em 3, ou não prescreve mais, ou prescreve em 10. Não pode. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita. Naturalmente que pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Né? Por quê? Porque é de ordem pública. Vale a pena eu te explicar isso um pouquinho melhor, se você me permite. Deixa eu te dizer, é o seguinte, olha só. No direito processual existe um princípio que é o da lealdade das partes, né? E faz parte desse princípio da lealdade, o dever de lealdade que uma parte tem com a outra, o princípio da concentração. Ora, o autor tem que dizer tudo o que ele tem que dizer na matéria de ataque, e o réu tem que dizer tudo o que ele tem que dizer na primeira oportunidade de defesa, na contestação. Então, você tem que uma petição inicial e uma contestação cercam toda a matéria a ser discutida no processo. Tá beleza? Se não, as partes perdem a oportunidade de alegar essa matéria. Não pode mais alegar. Ou seja, se não alegar aí, não pode alegar mais no processo, a não ser que seja fato novo, coisas, né, que vocês vão aprender em processo. E muito menos, se não alegar em primeira instância, não pode alegar em segunda instância. Tá beleza? Porque a parte escolheu não fazer a alegação. Foi isso. A parte escolheu. Tá bom? Agora, sendo a prescrição uma questão de ordem pública, então pode fazer em qualquer grau de jurisdição. É isso. Tá beleza? Só porque é de ordem pública. Então, se vocês soubessem de fato, verdadeiramente, como quem já estudou em 5 anos, né? O que significa ser de ordem pública, então a gente nem precisava explicar esses 3 artigos para vocês aqui. 191, 92 e 93. Todos eles são decorrência de que a prescrição é de ordem pública. 195. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição. Ou não a alegarem oportunamente. Então, veja só. Relativamente incapaz, a gente já estudou, não é? Vamos tomar como exemplo o menor entre 16 e 18 anos. Mesmo contra o menor de 16 e 18 anos, a prescrição corre, porque ele já tem alguma capacidade, né? E contra as pessoas jurídicas, que também dependem de representante, veja, a Unisanta é representada por alguém, eu não sei se é o professor Marcelo, se é a professora Lúcia, a professora Silvia, eu não sei, mas alguém representa a Unisanta. Tá? A prescrição corre também contra a Unisanta. E como é que fica isso, olha? Os relativamente capazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus representantes que derem causa à prescrição. Tá? Então, se o representante da Unisanta não cobrar a sua mensalidade no prazo correto, né, em 5 anos, né, que vai prescrever um documento particular, tal, né, uma dívida líquida em documento particular, se ele não cobrar em 5 anos, então estará prescrita a dívida. E ele, porque é seu amiguinho, né, vai poder prejudicar a Santa Cecília? Não, a Santa Cecília, como instituição, poderá cobrar dele, mas não vai, né?
Agora, dizer que, como representante, que a cagada foi do representante dela e, portanto, ela tem ação contra você, de maneira nenhuma. Até porque a Santa Cecília, a gente viu até ontem, né? Tem culpa em elegendo na escolha do seu representante, certo? E nem é a culpa a questão, porque na representação legal, por exemplo, os pais representando seus filhos menores, corre o prazo contra o filho menor, corre o prazo prescricional. Mas o filho menor vai ficar prejudicado? Não, ele tem ação contra o seu pai, que deixou de alegar a prescrição pagando dívida prescrita, ou que deixou acabar o prazo prescricional. Tá beleza? Muito bem. E para acabar, a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Né? A gente sabe que há sucessão, né? Eu posso fazer cessão de crédito, então o Ronaldo me deve, eu posso pegar esse título e passar para alguém. Ora, isso não altera o prazo prescricional, porque a prescrição é de ordem pública, né? A prescrição que já contou contra mim continua contando contra essa pessoa, tá beleza? A Santa Cecília deve ter aí uma série de ativos dos seus alunos, especialmente no período da pandemia, muita gente deve ter ficado sem poder pagar. Então, suponha que ela tem aí 2 milhões de reais de contas a receber. Os prazos prescricionais dessas contas já começaram. Vem um grupo empresarial e compra Santa Cecília, Deus nos livre disso, né? Esses grandes grupos educacionais só estão estragando a educação em todos os lugares para onde vão. Fizeram um diabo já aqui na Baixada Santista. Muito bem, mas suponha que venha e compra. Ora, por sucessão empresarial, esses grupos empresariais são, né, titulares agora desses créditos da Santa Cecília. Então, a Santa Cecília tinha 2 milhões de créditos, cuja prescrição já estava ocorrendo. Começa a contar de novo, porque o titular do crédito é outro? Não. Continua correndo a prescrição de onde já tinha parado. Tá beleza? Essas são as normas gerais sobre prescrição. Eu vou parar o desenvolvimento da matéria de hoje aqui. Alguém tem alguma questão sobre isso? Nenhuma? A gente tem 5 minutos ainda, Stephanie. Quer perguntar alguma coisa? Então, por hoje, eu estou satisfeito. Espero que tenha sido bom para vocês também. Valeu, Margarete. Valeu, Isis. Obrigado, querida. Obrigada, professor. Até amanhã. Bom dia, boa tarde. Obrigada. Até mais. Até mais. Tchau. Valeu, gente.